Se você tem a sua Bíblia aí, se puder abrir a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Projeta aqui o texto? Isso. Diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme. Repete comigo: edificar-lhe-ei uma casa firme. Na minha tradução diz assim: uma casa estável. Na revista tem como mudar para atualizada? Diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no meu coração e na minha mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aleluia, aleluia, gente. Pode se assentar, meu irmão. Quem não me conhece, meu nome é Daniel, né? Eu tenho 63 anos de idade. Eu sou casado com a Neiva há 35 anos, né? Fala amém pelo menos, né, gente? Se não fala amém, é inveja, né? Nós temos 3 filhos, nós somos avós de 4 netos. Vamos ter mais um netinho que a gente não sabe se é Inho ou Inha, né? Se é Benido ou Benina, né? Mas para nós, assim, falar de família é uma coisa muito preciosa, né? Nilcinho, conversando pelo telefone, ele falou assim: é o mês da família, hoje é o primeiro dia, e eu queria compartilhar com você uma parte disso, né? Eu não sei se você sabe, o texto de 1 Samuel, ele conta a história de um sacerdote, né? De um sacerdote chamado Eli, né? Ele foi sacerdote na casa de Deus por 40 anos. Então era um homem assim que ele serviu na casa de Deus 40 anos. Mas o Eli, ele tinha um calcanhar de Aquiles, né? E ele tinha um problema, e eu acho que é um problema muito comum hoje, onde as pessoas elas conseguem ser maravilhosos, bênção na casa de Deus, mas não conseguem ser uma bênção dentro da sua casa, né? E o Eli, né? Ele chega num determinado momento, né? Ele tem uma família, né? Os filhos de Eli, eles eram, por ser da família sacerdotal de Eli, e na verdade por eles serem descendentes da tribo de Levi, seria uma coisa natural os filhos de Eli servir dentro da casa de Deus também, né? Mas o problema de Eli não era muito bem com o seu casamento, era com a disciplina dos seus filhos, né? E quando Deus ele reprova o ministério de Eli, ele fala assim: eu julguei a casa de Eli pelo pecado que ele bem sabia, então, ou pelo pecado que ele bem conhecia. Então o problema de Eli não era uma coisa que ele não tinha conhecimento, ele sabia daquilo, ele tinha consciência dos problemas dentro da casa dele. E ele fala assim: eu julguei a casa dele. Não era o sacerdócio dele, era a casa de Eli. Então ele conseguia, e é interessante porque você vai perceber que o Eli era aquele homem que quando o jovem Samuel está dentro da casa de Deus, e aquela mãe, a Ana, ela orou para ter filhos, e nunca tinha filhos, e nunca teve, até que um dia o Senhor
agraciou ela e deu um filho para ela chamado Samuel. No voto de Ana, quando Ana ela votou, fez um voto ao Senhor, ela falou assim: eu vou entregar esse menino na casa do Senhor e ele vai te servir. Então a Ana, quando o menino desmamou, ela pega aquele menino, aquele filho dela, o único filho que ela tinha, e ela entrega na mão de um sacerdote, e o sacerdote era Eli. E a Bíblia diz que o jovem Samuel servia perante Eli. Então o Eli era o cara que ensinou o jovem Samuel a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus. Então ele, como sacerdote, como um homem do altar, como um homem que está na casa de Deus, servindo no altar de Deus, ele é um homem que estava familiarizado com a voz de Deus, com as coisas de Deus, com o mover de Deus, com a ação de Deus dentro da casa de Deus. Mas havia um problema, né? E é tão sério isso, porque o jovem Eli, o jovem Samuel, um belo dia Deus, ele reprova o sacerdócio de Eli. E ele diz assim: eu julguei a sua casa, a casa de Eli, pelo pecado que ele bem conhecia, que os seus filhos fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e o seu pai nunca os repreendeu. E é tão forte isso, irmão, porque tem uma tradução assim: e o seu pai nunca os contrariou. E é interessante porque Eli era um homem que conseguia ensinar o filho de outra pessoa a ouvir a voz de Deus. Ele era o cara que consegue entender, meu irmão? Lembra quando o Samuel, um dia, e diz assim: um dia o Senhor chamou a Samuel. O Samuel levanta, vai lá perante Eli. O Samuel era jovem, e a Bíblia diz que o Samuel ainda não conhecia o Senhor. E Deus, ele está falando com Samuel. Só que o Samuel não sabia discernir se era a voz de Deus ou era a voz do sacerdote. Então, quando ele ouviu a voz, Samuel, a primeira coisa que ele pensou, ele levanta da cama e vai até a cama do sacerdote e fala assim: você me chamou? Ele falou assim: não, meu filho, eu não te chamei, volte a dormir. E o Samuel volta a dormir. E a Bíblia diz assim: tornou novamente o Senhor chamar a Samuel e disse: Samuel. E o Samuel levanta de novo, vai até, ele deve ter pensado: Eli não deve estar muito bem, que ele me chamou e está dizendo que não me chamou, mas era Deus. E quando ele chega perante Eli, ele fala assim para ele: meu filho, volta a dormir. E a Bíblia diz assim: e o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E o Samuel vai até Eli, e quando ele chega em Eli, Eli fala assim: meu filho, a próxima vez que você ouvir isso, você vai dizer assim, você não vai vir aqui, mas você vai dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Olha que coisa interessante. Ele sabia ensinar o jovem Samuel a ouvir a voz de Deus. O Eli sabia ensinar o Samuel a discernir a voz de Deus. O Eli sabia ensinar o Samuel o como responder à voz de Deus. O Eli sabia ensinar o Samuel o como se comportar diante da voz de Deus. Mas ele mesmo não ouvia a voz de Deus. O mais interessante, irmãos, que Eli era um cara que conseguia ensinar o filho dos outros a ouvir a voz de Deus, mas não conseguia ensinar os seus próprios filhos. Essa é a questão. E Deus, chega no capítulo 2, ele diz assim, ele fala assim: eu vou fazer isso com a casa de Eli, e então eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Ele está falando assim: eu vou levantar alguém
que faça com integridade o que você está fazendo, mas consiga fazer também dentro da sua casa. É como ter um líder que é muito bom discipulador para os outros, mas não consegue ser um discipulador na sua casa. É uma pessoa que consegue ser uma bênção para a casa dos outros, mas não consegue ser uma bênção para a sua própria casa. A pessoa é uma bênção para a vida do pastor, capaz de pegar o carro do pastor, lavar o carro do pastor. É o filho que faz isso, mas é o filho que em casa não consegue honrar o próprio pai e a própria mãe. Ele é capaz de honrar o líder dentro da igreja, ele é capaz de honrar os pastores da igreja, e está certo, tem que honrar, mas não consegue honrar o pai e a mãe dentro de casa. É isso que ele está querendo dizer. Isso aqui é uma coisa preocupante, porque o Deus, a base, toda a base de tudo que nós fazemos, irmãos, é uma coisa chamada família. Você pode ter um ministério poderoso, você pode cantar, você pode tocar, você pode dançar, você pode pregar, você pode ser uma bênção para todas as pessoas aqui dentro. Se você não consegue ser uma bênção dentro da sua casa, é o que a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus e da sua própria família é pior do que o infiel e tem negado a fé. Isso aqui é sério. O pastor falou um texto, sabe uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu me converti? Eu era inimigo do meu pai. Eu tinha sérios problemas dentro da minha casa. O Evangelho, ele converteu o coração, o meu coração, o coração do meu pai. E converteu o coração do meu pai a mim. Quando eu me compensa, eu fui usuário de droga dos 13 aos 23 anos de idade. Pensa um menino rebelde, era eu. Pensa uma pessoa difícil, era eu. Meu pai saiu de casa para viver com outra mulher 2 vezes, para viver com outra família. E aquilo criou uma revolta dentro de mim, uma revolta. Eu cheguei ao ponto, e eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha do que eu vou te falar. Eu já briguei fisicamente com meu pai, de rolar no chão, dando um soco nele e ele dando um soco em mim. Era uma coisa tão séria isso, tão séria, tão séria. E quando eu vim para o Evangelho, uma das primeiras coisas que o meu discipulador, ele me ensinou, ele falava assim: Deus, o Evangelho, meu filho, o avivamento, é como a Bíblia diz, Deus, ele envia o espírito do profeta Elias. O verdadeiro avivamento, irmãos, não é quando você cai no chão e você fala em línguas e você sapateia e rodopia. É converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos seus pais. O avivamento que não vai para dentro de casa não é avivamento. É como o salmista no Salmo 1 diz: portar-me-ei, ele começa o Salmo 101 assim: cantarei a bondade e a misericórdia do Senhor, sim, eu cantarei. Aí ele diz assim: eu andarei no caminho reto, e portas adentro da minha casa, eu terei um coração sincero. Ele está dizendo o seguinte, fala assim: eu não vou ser uma contradição entre aquilo que eu sou fora de casa e aquilo que eu sou dentro de casa. Eu vou ser uma coerência. Você vai ser um bom irmão, mas você vai ser um bom marido. Você vai ser uma boa irmã na igreja para as pessoas, mas você vai ser uma boa esposa. Você vai ser um bom irmão aqui, mas você vai ser um bom filho dentro de casa. É isso que a Bíblia diz. E é sobre isso que eu queria falar, meu irmão. Quando é um tema assim, eu não sei se esse silêncio dá glória a Deus aí, me ajuda aí. Senão eu vou achar e daqui a pouco você está com raiva de mim. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão, e dentro disso é impossível você conseguir exercer o ministério negligenciando a sua casa.
negligenciando sua esposa, negligenciando seu marido, negligenciando seus filhos. É impossível isso, irmãos. É engraçado, Êxodo capítulo 18. Eu acho que toda igreja em células conhece bem o Êxodo 18. Porque a base dos grupos pequenos no Êxodo 18, no Velho Testamento, é basicamente Êxodo 18. Quando o Jetro, ele vai visitar Moisés, e você lendo depois em casa, você vai perceber. Ele vai visitar Moisés, e ele percebe, no dia que eles comeram, beberam, conversaram, se alegraram, adoraram a Deus, no dia seguinte, o Moisés vai julgar o povo, e o Jetro vai visitar o Moisés, e ele percebe que o Moisés está fazendo a obra de Deus errada, e ele dá uma sugestão. Ele fala assim: levanta líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Toda coisa grande eles vão trazer a você, mas toda causa pequena eles vão julgar entre eles. O que significava isso? Um líder de 1000 cuidava de 10 líderes de 100. Um líder de 100 cuida de 10 líderes de 10. Um líder de 50 cuida de 5 líderes de 10 ou de 10 líderes de 5. Então você percebe, é um modelo celular ali. Mas quando começa o capítulo 18, verso 2, pode colocar para mim, do versículo 1 em diante. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Verso 2. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele. Eu acho interessante porque a maior parte dos estudiosos acreditam que o Moisés, ele estava divorciado da Zípora, ou separado da Zípora. E quando o Jetro, ele vai visitar Moisés, você pode perceber que ele disse assim, Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo a Zípora. É assim, o pai vai visitar o genro, e leva com ele a mulher e os filhos. Pensa, considera uma coisa junto comigo aqui. O Moisés havia acabado de passar o Mar Vermelho. Agora, na minha cabeça, irmãos, é impossível, eu não consigo conceber que a mulher de Moisés não estava, decidiu nos dias, naquele dia de passar o Mar Vermelho, de sair do Egito, ela decidiu, não entra na minha cabeça isso, que ela decidiu passar uns dias com o pai, e falar assim: Moisés, vai lá, passa, liberta o povo, e depois a gente se encontra. Eu tenho dificuldade com isso. Consegue entender? Eu tenho dificuldade. Momento mais crucial da vida do povo de Israel, a Zípora não estava com Moisés. Os filhos de Moisés não estavam com ele. Era como se ele estava lá liderando o povo, levando o povo, libertando, tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida. Mas ele vai sem a família. É estranho isso. E a maior parte dos estudiosos acreditam que, na verdade, Moisés estava separado de Zípora, por alguma razão. E diz assim: com os 2 filhos dela, verso 3, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Verso 5, veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos.
E eu, assim, eu acho estranho isso, irmão. Porque eu tenho muita dificuldade de quando eu vejo um homem, um líder, andando sozinho o tempo todo. É muito estranho isso. Ou a mulher vai, serve no ministério, longe, e o marido não. Ou ao contrário. Ou vice-versa. É muito estranho homens de Deus e mulheres de Deus andarem sozinhos. É estranho isso. Que a base ministerial e grande parte dos problemas de infidelidade e adultério, e muitos desses casos às vezes podem acontecer dentro da própria igreja, é porque ou a mulher não está junto ou o marido não está junto. A infidelidade, ela entra quando a família está desordenada. E eu tenho assim uma convicção, e pensando assim, qual foi o problema? A minha pergunta foi essa. Ele vem e traz, depois que ele mandou, parece que ele mandou a mulher embora. E se você olhar o versículo 2, ele diz assim: Jetro trouxe depois que lhe a enviara para o seu pai. Quer dizer, ele mandou ela embora por alguma razão. Estava tendo talvez uma incompatibilidade no relacionamento deles. E eu tenho uma teoria, sabe, irmãos? Êxodo capítulo 4. Versículo 20. E você vai, verso 19. Isso. Aí você vai lembrar desse dia, antes do Êxodo. Olha o que acontece. O Senhor disse a Moisés em Midian. Então, olha só. Moisés está casado, ele casa com a filha do sacerdote do Jetro, que era um sacerdote no deserto de Midian. Ele casa com ela e ele fica 40 anos na casa de Jetro, servindo Jetro, cuidando dos rebanhos de Jetro no deserto de Midian. Um belo dia Deus aparece para Moisés e fala assim: o Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então ele fala assim: está na hora de você voltar, que eu vou te usar lá. Verso 20. Então Moisés tomou quem? A mulher e os filhos, e fez com que montassem no jumento, e voltou para a terra do Egito. Ponto. Moisés levava na mão o bordão de Deus. 21. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em suas mãos, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. 22. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu povo ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-los ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, então, vocês estão entendendo aqui? Deus aparece e ele está indo embora. Deus fala com ele e ele vai embora. A mulher e os 2 filhos albardados num animal. Sim ou não, gente? Agora, olha interessante. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis o quê? E quis o quê? Mas ele manda o cara para uma tarefa e agora quer matar o cara. Tem sentido isso? Sinceramente, tem sentido? Tem sentido, meu irmão. É como você manda o seu filho fazer uma coisa e quando ele volta e fez exatamente como você mandou, você dá uns petelecos nele. Não tem sentido isso. Então Deus quer matar Moisés por alguma razão.
Verso 25. Então Zípora pegou uma pedra afiada, detalhe, é isso aqui, e cortou o prepúcio de seu filho, e com ele tocou os pés de Moisés, e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um homem, um marido de sangue. Verso 26. Assim o Senhor o deixou, e ela disse: marido de sangue é por causa da circuncisão. E o detalhe é isso aqui. A maior parte dos judeus que estudam a Torá acreditam nisso. E eu não vejo outro fundamento, irmãos. Então imagine, irmãos, a lei de Moisés não havia sido dada. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, não tinha sido dada a lei para ele ainda. Porque eles estão indo libertar o povo. Mas nesse caminho, Deus aparece e quer matar Moisés. Por que ele quis matar Moisés? Porque a Bíblia diz, meu irmão, quando Deus aparece para Abraão, ele fala assim para Abraão: você vai circuncidar todo homem macho que nascer, ao 8º dia você circuncidará o menino. E diz assim: a alma que não for circuncidada, como diz a lei, como Deus falou com Abraão, esse será eliminado do arraial. Então já tem um problema. Por quê? Porque a responsabilidade de circuncidar o menino foi dada para quem? Para Moisés ou para Zípora? Estou perguntando. Quem tinha que cortar o prepúcio dos meninos assim que nasceu? Quem era? Quem não fez isso? Opa! Quer dizer, quando Moisés não cumpre o papel dele, ele coloca a casa dele em perigo. A Zípora pega uma faca de pedra, vai lá e corta o prepúcio dos meninos. E ela vê os meninos gritando, sangrando, porque ela foi lá e fez. Ela fez aquilo que Moisés tinha que fazer. O que significa isso, irmãos? Significa que todas as vezes que você e eu, quando nós não cumprimos o nosso papel sacerdotal dentro da nossa casa, a casa vai cair. A casa, ela deixa de ser uma casa firme. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou te falando, irmão. Quando Jétro volta, eu acredito que essa situação com os meninos deve ter criado tanto estresse, que eles tiveram que se apartar um do outro. Moisés, ele vai para o Egito, tira o povo do Egito, e depois chega a mulher. Aí o Jétro, ele fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, antes de você ser líder e homem de Deus, você primeiro é marido, e depois você é pai. Em outras palavras, ouça isso, irmão. Tem gente que é uma bênção aqui, mas é péssimo marido, é péssimo pai, é horrível. E hoje a gente está vivendo um tempo, irmãos, é muito complicado, sabe? Quando a gente falha na coisa mais básica da vida cristã, o sacerdócio a Deus, a adoração, a vida de oração, como que o diabo tem atacado as famílias, os filhos. Essa geração, cada dia que passa, irmãos, é mais complicado, mais complicado. Eu tenho 63 anos, tem alguns irmãos aqui que têm a minha idade, ou mais velho do que eu.
Eu vi o disco de vinil, depois eu vi o CD, eu vi a nossa geração, a minha geração é uma geração que viu a transformação de todas as coisas. Não viu a facilidade de tudo. E por incrível que pareça, irmãos, quando eu penso nisso, quando o nosso sacerdócio familiar é negligenciado, a casa vai cair. E a casa cai. O adultério bate na porta, a pornografia está na palma da mão. Está na palma da mão. Hoje é o inimigo invisível de uma família. Pornografia. É o inimigo mais invisível. Aonde os pais, todos os filhos hoje têm telefones, a maior parte dos pais não sabe o que o filho consome com o telefone. Não sabe. Meninos viciados em pornografia, irmãos. Homens viciados em pornografia. A pornografia hoje é o inimigo invisível da família. Está dentro da casa. Às vezes dentro do quarto. Está cada um num lugar na casa, sem saber o que as pessoas estão consumindo. E a negligência no sacerdócio, do nosso sacerdócio dentro de casa, irmãos, em proteger a nossa casa, em levantar a oração dentro da nossa casa. Você pode perceber que todas as pessoas que iam a Jesus, iam clamar a Jesus, porque tinha um filho enfermo, tinha um filho endemoniado, eles iam clamar. Qual é o nome disso? Sacerdócio. Livro de Gênesis, tem um cara na Bíblia, irmãos, que me impressiona. Porque Noé é aquele cara que um dia Deus aparece para ele e dá um sonho louco para ele, e dá uma missão mais doida ainda: constrói um barco. Quem está comigo, diga amém. Agora pare para pensar junto comigo, irmão. Quantos anos Noé demorou construindo o barco? 100 anos. Segunda pergunta: você acha que Noé fez isso sozinho? Duvido. Quando Noé entra no barco, ele entrou com toda a sua casa. Agora, ouça isso, irmão. O que faz uma família acreditar num homem, numa visão louca de um homem? Fala assim: Deus apareceu para mim e me mandou construir um barco enorme e que o mundo vai acabar em água. Quem seguiria um marido assim? E por que a família seguia ele? Por que a família, como cordeiro, foi atrás de um homem, de um velho louco, onde todo mundo criticava ele, que teve uma visão louca? Constrói um barco. Noé passou 100 anos sendo zombado, sendo criticado, mas tendo apoio da família. O que fez a família de Noé seguir Noé 100 anos numa doideira dessa? Gênesis 6, versículo 9. Vamos ler junto? São essas as gerações de Noé. Era homem, que mais? Entre os seus contemporâneos. Então era um homem que se destacava no meio da sua geração. Considerando, irmãos, que a geração de Noé era corrupta. Então,
aquilo que é a homossexualidade, a perversidade, a perversão, a imoralidade, não é uma coisa do século atual, é uma coisa da natureza caída do homem. E ela existe desde o mundo, que o mundo é mundo. Mas você percebe, esse homem, ele tinha um diferencial. Era homem justo, homem íntegro entre os seus contemporâneos. Ponto e vírgula, e termina assim: Noé andava com... Ai, ai, ai. O que fazia esse homem diferente? Ele era um crente chapado. Vivia charolando. Não era um crente religioso. Era um crente que orava, andava com Deus. Aleluia. Andava com Deus. O que faz esse homem andar com Deus? Que você vai ver, versículo 13. Então disse Deus a Noé. Meu irmão, a comunhão desse homem com Deus salvou ele e a casa dele. Porque Deus fala com ele, dizendo: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Quem está falando com ele? Deus! Quando tem dentro de uma casa alguém que ora, irmãos, Deus livra a casa da calamidade. Quando tem um homem, uma mulher de Deus, quando eu penso isso, a Bíblia diz assim: a mulher crente santifica o marido não crente, como o filho crente santifica a família, quando ele é o único crente dentro de casa, porque eu sou exemplo disso. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, aleluia, aleluia. Verso 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, ele fez. Meu irmão, uma pessoa que consegue ouvir uma orientação louca dessa, é alguém que ora. É alguém que adora, que é conhecido nos céus. Aleluia, aleluia, gente. Sabe, irmãos, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Capítulo 7, verso 1. Gênesis 7, 1. O Senhor disse a Noé. Você percebe? Ele passou 100 anos construindo a arca. Ele está andando com Deus. E Deus fala com ele. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família. Porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus, a comunhão de Noé com Deus, livrou Noé disso, salvou a casa dele. Se existe um homem e uma mulher dentro de uma casa orando, a família vai ficar de pé. Se tiver um justo de joelho orando, você vai ter uma família de pé. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Noé, meu irmão? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da minha família. Eu aprendo com Noé,
quanto mais eu me achego a Deus, e quanto mais eu entendo a vontade de Deus, esse movimento legendário está todo mundo criticando, falam mal. Nós estávamos em Oliveira semana passada, eu estava pregando lá em Oliveira. Estava na casa de um homem lá, um homem muito bem de vida. A mulher ia na igreja e o cara não ia. Levaram ele para o Legendários. E ele subiu a montanha. E Deus falou com ele lá. Essa verdade aqui, esse homem, quanto mais esse homem se aproximou de Deus, mais ele se voltou para a sua família. Quanto mais o homem se distancia de Deus, ou do relacionamento com Deus, mais a pessoa se distancia da família. Quando as pessoas estão brigando dentro de casa, se degladiando, se confrontando, irmãos, eu tenho absoluta certeza, tem um homem e uma mulher que se afastou da presença de Deus. E quando eu estou falando de se afastar da presença de Deus, não é deixar de ir na igreja, porque deixar de ir na igreja já é a consequência de alguém que não ora. Noé entendeu que a única maneira de manter a sua família salva após o dilúvio era estando com Deus, era andando com Deus. Quando chega no capítulo 8, verso 20, quando Noé desce da arca, a primeira coisa que Noé fez, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, e toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor sentiu, vou repetir, o Senhor sentiu o suave cheiro do altar. Um homem que fez isso. E o Senhor disse em seu coração, por causa do sacrifício desse homem, por causa de um homem, aleluia, aleluia, irmão. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você se afasta de sua família. Está ruim em casa, é porque o seu relacionamento com Deus está ruim. É porque a sua caminhada com Ele está ruim. Porque o seu sacerdócio diante de Deus está ruim. Porque a gente tem uma mania de culpar as pessoas, responsabilizar pessoas. Mas eu tenho absoluta certeza. Quero ler mais um texto, Atos capítulo 10, verso 1. E é o último, e eu quero orar. Aleluia. Atos 10, verso 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso, temente a Deus. Vamos ler? Temente a Deus com... Eu quero te fazer uma pergunta. O que faz uma casa seguir um homem de Deus? E o que faz uma família repelir a igreja? A Neiva é testemunha. A gente pode ter tido problema na igreja com qualquer pessoa. Nós nunca trouxemos problema nenhum para dentro da nossa casa. A gente nunca deixou os nossos filhos ter uma imagem negativa de ninguém da igreja. Nunca. A gente sempre protegeu os meninos. Se eles soubessem de alguma coisa, ia saber por outras pessoas, não por nós. A gente nunca deixou a gente nunca fez comentário negativo a respeito de líder algum, de pastor nenhum.
que a gente sempre quis que os nossos filhos vejam esses homens de Deus como homens de Deus. E esse homem aqui, ele conseguia fazer isso. E eu tenho dificuldade de achar que o Cornélio não era crente. Cornélio era crente. Era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo. E vamos ler o resto. E tem como dar alguma coisa dar errado? Verso 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Não era o anjo do Senhor, era o Senhor. E o anjo lhe disse, você não entendeu ainda não. E o anjo lhe disse, subiram para memória diante de Deus. Aleluia! 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 Isso é um sacerdote, homem justo, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Quem não quer seguir um homem assim? É muito comum a gente ver assim: ô pastor, lá na minha casa só eu sou crente. Lá na minha casa, quando eu me converti, irmãos, eu tinha 3 meses de convertido. Chamei minha mãe para ir na igreja. Naquele dia o pastor pediu: Danielzinho, pode dar um testemunho hoje? Quando eu testemunhei, ia falar 5 minutos. Falei 30. Quando ele fez o apelo, a primeira pessoa que veio na frente, minha mãe. No ano seguinte veio todas as minhas irmãs. E por final veio meu pai. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? As pessoas não seguem pregações, as pessoas seguem exemplo. Filhos, a pior coisa que pode existir com um pai, com uma mãe, é quando o filho não admira o pai. Quando o filho não admira a mãe. Aquele menino não me obedece. E eu não estou dizendo que meus filhos foram perfeitos. Meus filhos tiveram os momentos deles, as escolhas de escolher errado e ter que voltar atrás, pedir perdão, chorar, pedir perdão para o pai e para a mãe, falar assim: vocês não merecem isso. E é verdade. Mas Deus, Ele quer levantar uma casa estável. E para Ele levantar uma casa estável, ter uma casa firme, Ele precisa ter sacerdotes fiéis dentro da casa, que sigam a mente e o coração do Senhor, que ouçam o coração do Senhor, que consigam compreender a mente do Senhor, que se dedicam às Escrituras, que leem a Bíblia, que ensina a palavra de Deus dentro de casa.
que pelo menos uma vez por semana você vai reunir seus filhos, sua casa, para fazer um culto doméstico. Desligar a televisão, parar de comer na frente da televisão, comer na mesa, curtir a família. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Deus quer um sacerdote fiel. Quantos querem ser isso na sua vida? Vamos ficar em pé, irmãos. Fique em pé. Levante as suas mãos aos céus. Quantos de nós aqui tem tido problemas dentro de casa? E não é demérito isso, mas problema todo mundo tem. Crise todo mundo tem. Quantos de nós aqui não consegue trazer o filho para a igreja? Não consegue mais se comunicar com os filhos? Está tão desgastado, porque às vezes a gente está usando a coisa errada, do jeito errado. Nós precisamos orar. Aleluia, aleluia, irmãos. Sabe o que você vai fazer? Você vai levantar as suas mãos, vai levantar a sua voz, e você vai orar pela sua casa, em nome de Jesus. Mas você vai orar de verdade. Você não vai ficar com a boca murcha aí. Você vai parar de ser uma mulher encrenqueira, rixosa, brigona dentro de casa. Você vai ser uma mulher de Deus. Seus filhos precisam de ver um exemplo em você. Você vai parar de ser o homem brigador, valente, que grita, que xinga, que dá rabia-raia dentro de casa, onde seus filhos veem isso. É vergonhoso isso, é vergonhoso isso. Mas isso vai acabar no nome de Jesus. Isso vai acabar. Oh! Levante a sua voz, irmão. Comece a orar pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos, pelos seus pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ser um cara de verdade. Você não vai ser um ator no palco da igreja. Você vai ser de verdade. Oh, chorabababa sacaramana, oramamamamama, oh, você que não consegue conduzir seus filhos mais, não tem diálogo dentro de casa, não consegue conversar, não consegue falar, pelo amor de Deus, isso tem que acabar hoje. Hoje. Ai! Ih! Era mamamamanae! Oh! Ih! Oh, raça caramama. Pega na mão da tua esposa, se você está com teu marido, pega na mão da sua esposa, ore pela sua casa, irmão. Ore pela sua casa, ore de verdade. Ore de verdade. Oh, manda esse capiroto embora. Manda esse demônio de discórdia, de ira, de gritaria, de desrespeito. Oh! Ora mamamamanae! Ei! Ei! Oh! Se você é filho, sua família não está aqui, você vai orar. Se seus pais estão aqui, você vai orar. Aleluia. Espírito de Deus, quebrar essa amargura do seu coração, minha irmã. Você que está ressentida com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, manda esse demônio embora.
Manda a discórdia da sua casa ir embora. Manda a ira da sua casa ir embora. Toda essa gritaria, a cólera, a ira, a incompreensão. Oh! Ora mama sacaramanae. Ora bababa secarabachoco doromonoso. Ixi. Ei! Ixi. Oh! Ora masacanarama. Ora mama chacataramana. É dentro de casa, as feridas mais profundas são causadas dentro de casa. Quando a gente vai para o encontro com Deus, você sabe disso, você já passou por isso. É sempre, é mágoa de pai, mágoa de mãe, ressentimento, sentimento de rejeição, de abandono. Isso tem que acabar. Deus vai edificar uma casa estável. Uma casa estável, uma casa estável, uma casa estável, uma casa estável. Oh! Xarabacadarabassa. Aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, minha irmã. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, uma mulher insubmissa, precisa ser cheia do Espírito Santo. Você só consegue obedecer cheia de Deus. Um marido, um homem, só consegue ser o cabeça da sua casa, como Cristo é a cabeça da igreja, cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Um filho só consegue obedecer aos pais, as coisas mais arbitrárias de um pai, se tiver cheio do Espírito Santo. Você pode achar seu pai e sua mãe arbitrário, exagerado, agressivo, mas você vai ser um filho cheio do Espírito Santo. Você vai conseguir viver dentro da sua casa. Eu consegui. Oh, oh. Você vai ser uma bênção na sua casa primeiro, para depois ser uma bênção na casa de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se você fala em línguas, comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Oh, ora bababa sacadara bababa sai. Ora mamama checadara bababa. Ei! Ixi! Oh! Oh! Aleluia! Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. É o mês da família, Pai. Salva as nossas casas, Pai, do dilúvio que está vindo sobre a terra, Pai. Salva as nossas famílias, Pai. Levanta os Noés dentro de cada casa, Pai. Gente perseverante na oração, gente que não negligencia a oração, Pai, que ora pelos filhos, Pai, que ora pela esposa, que ora com a família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Se você estiver de joelho, sua família vai estar de pé. Se você que é mãe estiver de joelho, seus filhos vão estar de pé. Eu tenho que contar uma coisa aqui antes de acabar. Uma vez, eu estava assim, muito doido. Eu sou filho único homem. E minha mãe era uma católica, mas a minha avó era muito crente. A mãe do papai. E a minha avó ensinou minha mãe a orar. Minha mãe não adorava a imagem, mas ela continuava sendo católica. Ela tinha convicção disso. Mas ela não adorava Maria, ela não concordava com isso, mas não gostava que ninguém falasse. Eu me lembro que teve um ano que o Corinthians tinha sido, eu sou corintiano, né? Ninguém é perfeito, né? E o Corinthians foi campeão paulista, já tinha 22 anos que ele não ganhava um título. E eu naquela noite, naquele dia à tarde, depois do jogo, eu fiquei virado no Satanás. Eu usei muita droga, bebi muito, cheirei muito e fiquei virado no diabo. Eu fui parar num bairro, lá em São Paulo, chamado Campo Limpo. Muito próximo do estado do Morumbi lá, aquela região ali. E eu estava num bar assim, só de bandido, só tinha bandido. No meio do movimento, e um cara me chamou assim, aí Feinho, tem um pesado aí, você não quer não? Aí me convidou para usar droga com eles. Aí eu saí e fui andando. Aí deu aquele mal-estar em mim, falei, não vou não. Aí o cara se ofendeu. Falou assim, ô maluco, você vai rejeitar o bagulho que eu tô te fazendo uma presença para você aí, você está rejeitando? Aí eu fiquei pensando, se ficar, o bicho vai me pegar, se correr, o bicho vai me engolir. Aí eu fui e pensando, eu estava caretão ainda, estava careta. Eu fui andando e eu percebi que todos eles estavam armados. E eles estavam me levando para o lugar para me matar. E quando nós entramos num lugar, sabe tipo, a rua é aqui, e tem uma loja aqui, tipo um predinho, sem janela, sem nada, só tinha a porta de correr, mas era onde os caras faziam a correria deles lá. E eu entrei naquele lugar, aí o cara já arrancou e falou assim, ó, nós vamos te fazer aqui, maluco. Você vai morrer aqui hoje. Aí o cara começou a apertar um baseado lá. E quando o cara deu uma vacilada aqui, eu dei uma cabeçada nele. Pulei a janela e saí correndo. Saí correndo. Rasguei o braço, um arame farpado e fui embora correndo. Eu só ouvi a porta subindo assim. Sabe quando levanta aquela porta? E os caras dão pau, 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 e dando tiro, um tiro atrás do outro. E eu correndo no meio da rua, e eles atirando em mim, atirando, e eu correndo. E eu consegui me esconder. Quando eu cheguei em casa, depois de muito tempo, eu estava apavorado assim. O amigo meu me tirou da quebrada, me tirou escondido lá da quebrada. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri a porta assim. Minha mãe estava com os olhos inchados assim, tanto chorar. Chorando. Falei assim, meu filho, graças a Deus você chegou. Eu estou orando por você desde ontem. Aí eu contei uma história para a mamãe e falei assim, mamãe, eu quase fui assaltado hoje. Eu menti para ela. E ela perguntou assim,
Que hora foi isso, meu filho? Falei, mãe, foi por volta de umas 4 horas da tarde. Aí minha mãe abriu a boca e começou a chorar. Falou assim, porque o Espírito Santo falou comigo. Ora pelo Danielzinho, ele está em perigo. Ele estava mesmo. O joelho de uma mãe. Eu estou aqui. Minha mãe. Minha mãe já partiu para o Senhor. Mas a minha mãe foi a mulher que mais orou por mim durante toda a minha vida. Todo dia, ela me liga, filho, eu estou orando por você. Todo dia. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por os meus irmãos. Gera homens de oração, pais que oram, Senhor. Mães que oram, Senhor. Filhos que oram pela sua casa, Pai. Gera sacerdotes para santificar as casas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um abraço na sua família.